Fala pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês. Espero que vocês estejam tudo bem, né? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de matemática completa, tá? Terminamos o módulo sobre teoria dos conjuntos, tá? Depois eu vou trazer algumas questões de concursos mesmo, tá? Concursos aí de nível médio, Banca Facete, CPCom, tá? E entre outras, para a galera que está estudando para concurso. E agora vamos falar de um tópico muito importante também aí para os concurseiros de plantão e também a galera que está aí no ensino médio e ensino fundamental, que é o tópico de conjuntos numéricos, tá? Tem muita coisa que eu quero chamar aqui a atenção, mas hoje vamos fazer uma introdução aos conjuntos numéricos. Não tem como eu começar a falar de conjuntos numéricos sem antes falar do nosso sistema de numeração, né? Hoje nós utilizamos alguns sistemas de numeração, né? Mas quando a gente fala de matemática, existem diversos sistemas de numeração, tá, pessoal? Existe o sistema de numeração dos romanos, né? Que é o que a gente utiliza hoje muito para indicar capítulos, né? Seções, tópicos de alguma coisa. A gente usa muito ele para ordenar as coisas, né? Classificar as coisas. É uma das funções do número, né? E tem outros sistemas de numeração que caíram em, colocar aqui umas aspas, tá? Em desuso. E por exemplo, o sistema babilônico, tá? Você não vê com frequência as pessoas utilizando mais esses sistemas de numeração, mas eles não deixaram de existir, tá? Mas hoje eu quero chamar a atenção a vocês do nosso sistema de numeração, tá? O nosso sistema de numeração, ele recebe o nome de sistema de numeração indo-arábico. Acho que é assim que se escreve, arábico. Por quê, então? Porque ele foi criado pelos hindus, divulgado pelos árabes, tá? Por isso que tem a palavra algarismo. Lembra disso? Por quê, então? Porque tem um camarada algarismo. Porque tem um camarada chamado, acho que, me perdoe aí, tá? Se vai ter alguma pessoa da área da matemática assistindo esse vídeo. Algarismo, alguma coisa desse tipo. E aí colocaram em homenagem a ele, né? Essa é a história que eu conheço. Né? Os algarismos do nosso sistema de numeração, a gente pode dizer que eles são os símbolos. Os símbolos que nós utilizamos para representar os números. Porque algarismo é muito diferente de número, tá? Por quê? Porque algarismo é um símbolo, tá, pessoal? E os nossos algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5. E 5 ficou feio. 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Acabou. Esses são os nossos símbolos, os nossos algarismos. Tudo bem? E aí, mais, o que é um número? Um número, pessoal. Um número. Quando lhe perguntar o que é um número, você diga a seguinte coisa: um número, ele é uma ideia. Opa, eita, nome feio. É uma ideia. Como assim, então? Porque um número, pessoal, a matemática, ela é um pouco abstrata, porque muita coisa do que a matemática trabalha, ela tá no mundo da imaginação, né, da criação do homem, né? Por isso que os matemáticos, né, os primeiros matemáticos, eles eram filósofos, né? Porque a matemática, ela é a arte do pensamento. Então, grande parte das coisas na matemática não existe na essência, né? É tudo criação humana. Por exemplo, um número é uma ideia. Quando eu digo assim, 5 ovelhas, né? Hoje quando você escuta 5 ovelhas, você já associa ao número 5, não. Você vai associar ao numeral 5, né? Que é a combinação do que representa uma quantidade. Eu consigo pegar, né? Eu consigo ver. Quem tem mais ovelhas? Será que sou eu que tenho 5? Ou é Joãozinho que tem 15? É Joãozinho que tem 15. Por quê? Porque se eu colocar o meu rebanho do lado do rebanho de Joãozinho, eu vou ver que Joãozinho tem muito mais ovelhas do que eu. Mas isso, pessoal, está no campo das ideias. Você não está vendo o número ali. Você está vendo a quantidade. Você está vendo ali uma ideia. Eu estou vendo que ali tem mais ovelhas do que aqui. Então você está visualizando. Mas quando eu vou representar, eu vou utilizar de símbolos. E aí, dependendo do sistema de numeração, você vai usar
outros algarismos. Por isso que você estudou lá do sexto ano, algarismos romanos, tá? Depois eu vou trazer uma videoaula só de algarismo romano aqui para vocês. Mas o algarismo ele é um símbolo, tá? Tire da sua mente que algarismo é um número, porque não é. Número é uma ideia. Agora, quando eu combino o que é um número, que é uma ideia, com um algarismo, eu formo o que nós chamamos de numeral. Numeral, eu gosto de dizer que ele é uma combinação, é a combinação perfeita. Por quê? Porque eu vou combinar a ideia de quantidade com os nossos algarismos, tá? Por exemplo, quando eu disser, ó, Joãozinho tem 3 ovelhas, né? Tem 3 Joãozinhos aqui, ó. Aí tem aqui, ó, um Joãozinho, né? Um Naruto aqui, né? Ó, Naruto, aí Naruto faz o Jutsu Multiclones da sombra, né? Dele, aí vai dar vários Narutos aqui, né? Ou seja, aqui você tá vendo a ideia de quantidade. Mas se eu disser assim, ó, representa esses Narutos, você vai fazer o quê? Ah, isso aqui é 3. Por quê? Isso aqui é um numeral. Por quê? Porque você está associando um símbolo a uma ideia de quantidade. Tudo bem? Então, e o nosso sistema de numeração, o indo-arábico, ele tem 2 características muito importantes, tá? Quais são essas características, pessoal? Primeira dessas características, antes de qualquer coisa, a gente diz que ele é de base 10. O que isso quer dizer, Théo? Quer dizer que ele é também conhecido como um sistema de numeração decimal. O que significa isso, Théo? Significa que eu agrupo de 10 em 10, eu formo os grupos de 10 em 10. Ou Théo, mas tem outros sistemas de numeração com outras bases de numeração? Claro que tem. Se você for olhar o sistema de numeração, salvo engano, ou é o egípcio ou é o babilônico. Não estou me lembrando perfeitamente. Mas ele é base sexagesimal. Como assim, Théo? Ele é de base 60, né? Por isso que as unidades de medida de tempo, né? Os segundos, os minutos e as horas são 60 segundos, 60 minutos, 60, né? Para formar tudo é 60, agrupando aqui, né? Ou seja, queira ou não, foram os primeiros postos se preocupar com o tempo, né? Então tudo é uma história da matemática e é muito lindo isso, né? Eu posso até depois trazer vídeos só falando sobre isso, porque é muito massa e eu gosto bastante dessa área, que são as curiosidades matemáticas, né? Coisas que você às vezes nem sabia, né? Como, por que fevereiro tem 29 dias quando o ano é bissexto? De onde é que saiu? Será que não era para ter 30? Porque todo mês tem 31, 30. E eu vou dar só um spoiler. Se você olhar ali os meses de julho e agosto, os dois têm 31 dias. Será que está relacionado a imperadores romanos? Vou deixar isso para outro dia, tá? Aí vamos lá, volta cá. Base decimal, base 10, ele agrupa 10 e 10. E outra coisa muito importante é que ele é também um sistema posicional. Como assim, Theo? Posicional significa que 1, 2 é diferente de 2, 1. Por quê? Aqui é 12 e aqui é 21. Por quê? Porque a posição está associada a uma quantidade, né? No sistema de numeração, o egípcio, salvo engano, você tanto pode colocar, eu acho que aqui a corda enrolada vale 10 e aqui os gravetos vale a unidade. Então aqui é 12. Então tanto aqui como aqui também é 12. Não muda nada. A posição aqui não muda. Como eu posso colocar aqui, ó, um graveto, uma corda enrolada, um graveto. É a mesma coisa. Isso aqui lá nos egípcios. Isso aqui que você está olhando são os símbolos. Mas quando eu combino os símbolos com a representação, né? Porque eu quero, aí eu formo um numeral, tudo bem? Então, posicional quer dizer o quê? Quer dizer que 1, 2, ou seja, quando eu coloco o algarismo 1, 2, eu estou representando o número 12 unidades. E quando eu coloco 2, 1, eu estou representando 21 unidades. Isso é muito diferente, por quê? Porque quem tem 12 reais não tem 21 reais, não é a mesma coisa. É muito diferente, não é? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o que são ordens e classes decimais. Ordens e classes decimais. Já vou adiantando. Nós temos infinitas ordens e infinitas classes, porque nós temos infinitos números,
não é? Agora, até o que é uma ordem? Tá, eu vou começar da primeira, tá? Das mais simples. Você já deve ter ouvido falar em unidade, não é? Temos unidade, né? Você estudou isso aí lá no sexto ano. Unidade, dezena, centena. Depois vai vir unidade de milhar. Depois, vou até mudar a cor aqui, tá? Depois vai vir unidade de milhar. Depois, dezena de milhar. Depois, centena de milhar. Depois vai vir unidade, mudar a cor. Vai vir unidade de milhão. Depois vai vir dezena de milhão. Depois vai vir centena de milhão. Depois, unidade de bilhão. Dezena de bilhão. E assim sucessivamente. Isso aqui, pessoal, unidade, dezena, centena. Cada uma dessas são ordens decimais, tá? Ou seja, aqui, ó, nós temos a primeira ordem decimal, que é nada mais, nada menos. Opa, deixa eu botar aqui. A primeira ordem decimal é a unidade. A segunda ordem decimal é a dezena. A terceira é a centena. E assim sucessivamente. A quarta, a quinta. E assim vai crescendo a sexta, a sétima, a oitava, a nona e assim por diante. E aí o que acontece? A cada três classes, a cada três ordens, nós formamos uma classe decimal. Tá vendo que lindo? Aqui em azul nós temos a classe das unidades simples. Aqui em vermelho nós temos a classe das unidades de milhar. Aqui em laranja nós temos a classe das unidades de milhão. Depois nós vamos ter a de bilhão, a de trilhão e assim por diante, tá? Por isso que quando a gente representa um número, por exemplo, com 5 algarismos, por exemplo, dê um exemplo aí, então, 5, vamos lá. 5, tirar aqui o preenchimento. 5, 7, 3, 2, 1. Que número é esse? 57 mil, deixa eu ajeitar aqui, ó. 57.321. Só que para ler ele, ficaria muito mais fácil se eu separasse a ordem, porque eu já saberia onde é que tá. Isso vai interferir na hora de ler, né? Porque se isso aqui fosse da classe dos bilhões, eu já saberia que era 57 bilhões. Mas aqui não. Do jeito que tá, eu tô vendo que ele tá na segunda classe decimal. Se tá na segunda classe decimal, significa que tá na classe das unidades de milhar. Então aqui é 57.321. Ou seja, esse ponto ele serve para separar as classes decimais, tá? A cada três ordens você coloca um ponto, que é justamente para fazer essa separação aí das classes decimais. Perfeito? Pronto. Não tenho mais aqui muito o que falar não, tá? Vamos falar de conjuntos numéricos. O primeiro conjunto, ele é chamado de conjunto dos números naturais, tá? Representado por este N aqui, bem enfeitadozinho aqui, bonitinho. Tá vendo aqui, ó? O conjunto dos números naturais vai ter autores que vão considerar o zero pertencendo a esses conjuntos. A esse conjunto, por exemplo, se você olhar a literatura dos fundamentos da matemática elementar, né, escrita por Gelson Iese, você vai ver que ele vai definir o conjunto dos números naturais como sendo um conjunto que começa a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, que é esse aqui, que é o que eu vou adotar, tá? O conjunto dos números naturais é um conjunto formado por 0, 1, 2, 3 e os sucessores, né? O sucessor do 3, o sucessor do 4 e assim por diante, né? Ele é chamado de um conjunto de contagem, né? Porque você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 1 milhão, 1 trilhão, tudo é natural, né? Mas se um exemplo, uma prova, seja de concurso ou qualquer outra coisa, se tiver lá para dizer se o zero é ou não natural, marca qualquer um, porque você entra lá com recurso e você vai ganhar a questão, porque os matemáticos eles não chegam num consenso, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais por Iese, ele é definido como sendo natural, o zero.
Mas se você for usar o do professor Elon Lages de Lima, né, muito respeitado, né, um professor lá do INPA, já não está mais entre nós, mas deixou aí diversas literaturas de matemática, principalmente no ramo da matemática pura, ele vai dizer que o zero não é natural, tá? E aí não tem problema. Se no concurso estiver dizendo que é natural, gabarito disser que não é, você vai lá, entra com recurso e mostra uma literatura que utiliza o zero como sendo um número natural, e aí bem tranquilo, de boa. Agora, se nós fizermos isso aqui, ó, nós vamos formar um subconjunto dos naturais. Que é isso, eu coloquei um asterisco aqui em cima. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu quero um conjunto dos números naturais não nulos. Então vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3, vou ter o 4 e vou ter os seus posteriores aqui, né? Quem vem aqui depois do 4 e assim por diante. Uma coisa que eu vi muita barbaridade, né, já nesse mundo, né, de meu Deus, dizendo que o subconjunto dos naturais é os naturais não nulos, mas não é, pessoal, porque a ideia do subconjunto, se você viu aí as minhas aulas anteriores, né, principalmente a aula de teoria dos conjuntos, você deve ter percebido que eu falei bastante de subconjuntos, né? Aí, vamos dizer que esse conjunto aqui, né, esse diagrama, ele representa o conjunto dos números naturais. Então aqui a gente vai ter o 0, 1, o 55, o 67, vai ter o 100, vai ter o 121, tá todo mundo aqui dentro, tá? Imagina que tá todo mundo aqui dentro. E aí você diz assim, ó, esse camarada aqui é um subconjunto dos naturais? É, porque o que é um subconjunto? É um conjunto que está contido em outro, ou seja, os naturais não nulos está contido nos naturais. Isso aqui é verdade. Ok. Agora eu não posso dizer que esse é o único subconjunto, tá? Porque eu posso formar, por exemplo, o conjunto dos números pares é um subconjunto. O conjunto dos números ímpares é outro subconjunto dos naturais, tá? Ou seja, qualquer subconjunto, né? Qualquer conjunto que eu faça tomando como base os números naturais vai ser um subconjunto, tá? Desde que você tome cuidado aí com o que você for definir, tá? Aí uma coisa também muito importante é nós sabermos representar o conjunto dos números naturais na reta numérica, tá? Por que, Théo? Porque ele tem um início, né? Que seria aqui no 0. E o próximo número natural é o número 1. E assim por diante, né? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, quanto mais à direita, mais números naturais nós vamos ter, né? E aí uma pergunta que vale muito salientar: quantos números naturais existem entre 0 e 1? Nenhum, tá? Não existe nenhum número natural entre eles dois, beleza? E outra coisa muito importante de salientar vamos fixar aqui o número 2, por exemplo, tá? Vamos fixar aqui o 2. Vamos pegar aqui o 2 e vamos imaginar a seguinte coisa. Quem é o antecessor do 2? Ora, Theo, o antecessor do 2, para descobrir ele, basta que eu faça a subtração. 2 menos 1, que vai dar quanto? 1. Ou seja, quem está antes do 2 na reta numérica é o que a gente chama de antecessor do 2, tá? O 1 é antecessor apenas do 2, tá? O antecessor, ele é único, tá? O único antecessor do 2 é o número 1, tá? Isso nos números naturais. E o 3, ele seria o que a gente chama de sucessor, né? E também ele é único, tá? É o sucessor do 2, tá? O 3 é o sucessor do 2. Tudo bem? Tranquilo. Aí, o que acontece? O conjunto dos números naturais, a gente diz que ele é fechado, N, né? O conjunto dos números naturais, quando você vê este símbolo, estou falando o conjunto dos números naturais. N é fechado para soma e multiplicação. O que significa dizer isso? Multiplicação. Significa dizer isso? Significa dizer que se eu somar ou multiplicar
dois números naturais, eu vou obter um outro número natural, tá? Qualquer que seja ele. 5 mais 1000 vai dar 1005, é um número natural. 5 vezes 1000 vai dar 5000, que é um número natural. Isso é o que a gente chama de propriedade do fechamento, né? Ou axioma. Tem gente que algumas literaturas chamam de axioma do fechamento. Mas tudo bem. O fechamento significa dizer que eu posso somar e posso multiplicar nos números naturais. Só que os números naturais ele não é completo, né? Porque eu não posso subtrair nos naturais. Como assim? Ele não é fechado para subtração, porque eu posso fazer 5 menos 2, mas eu não posso fazer 2 menos 5, tá? Porque não existia esse conjunto. E aí criou-se o conjunto dos números inteiros para suprir esta necessidade, tá? E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o conjunto dos números inteiros, né, representado aqui por esta letra Z, vai ser o conjunto formado, né, desde os números negativos, né, vindo lá de menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai até mais infinito, tá? E aí aqui a gente vai ter também os seus subconjuntos, né? A gente vai ter os inteiros não nulos, tá? Se eu colocar aqui o asterisco, eu tiro 0, né? Então eu vou ter os negativos, né? Menos 1, 1 e assim vai, tá? Ou seja, eu só faço retirar o 0. Só que aqui a gente vai ter outros subconjuntos também bastante interessantes e usados, tá? Quando eu coloco aqui, ó, Z+, o que é que eu tô querendo dizer? Z+ é a mesma coisa de dizer os naturais, tá? Por quê? Porque você vai pegar apenas os inteiros positivos, tá? Então vai ser, ó. Aí você pode colocar o 0, tá? Porque o 0 ele não tem sinal, então ele nem é positivo nem é negativo. Então ele vai estar tanto em Z+ quanto em Z-, tá? Então pode colocar ele aqui 0, 1, 2, 3 e todos os seus posteriores aqui, tá? Ou eu ainda posso usar, né, ó, Z-, tá? Que seria o quê? Os negativos, tá? Aí vem aqui um exemplo, menos 2, menos 1, jogo 0 aqui também e acaba, beleza? Uma coisa muito interessante aqui de perceber é que os naturais, né, como você está vendo aqui, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Está contido nos inteiros. O que significa dizer? Significa dizer que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. Como assim, Theo? Preste atenção. Olha só. Pega aqui um conjunto, né? Vamos dizer que esse aqui é o conjunto dos números inteiros, né? E pega esse outro conjunto aqui e diz que esse aqui é o conjunto dos números naturais. Ó, esse aqui. Opa. Esse aqui é os naturais e esse aqui é os inteiros, tá? Cinza é os inteiros, o branco é o natural. Aqui vai estar o 0, 1. Opa. Vai estar o 1, vai estar o 2, o 3, o 7, o 23, todos eles aqui. E aqui vai estar menos 1, menos 11, menos 1000, menos 100, qualquer um negativo vai estar aqui. E aí quando eu uno, né, quando eu faço os inteiros, né, unidos com os naturais, isso aí vai dar o próprio número inteiro, tá? E aí também a representação dele na reta numérica é muito importante, né? Porque aqui agora a gente vai definir duas coisas muito importantes, né? Uma coisa muito importante, a primeira é a gente representar ele aqui na reta numérica, né? Então, a gente vai ter o que a gente chama, muitos autores vão chamar isso aqui de origem, né? Que seria o 0. E aí, posteriormente, a gente vai ter aqui 1, né? Aqui o 2, aqui o 3, e assim sucessivamente. O 4, o 5, 6, e assim posteriormente. Então, aqui a gente vai ter os opostos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim sucessivamente. Quais são as duas coisas aqui que vão surgir? A primeira coisa, deixa eu só separar aqui para não ficar muito bagunçado. A primeira coisa que muito importante da gente chamar aqui a atenção é os simétricos, tá? Simétricos.
significa simétricos, tá? Simétrico também, a gente também poderia dizer que simétricos são os opostos aditivos, tá? Significa isso, tá? Por exemplo, o número 3, quem é o simétrico do 3? É menos 3, tá? Ou seja, ele é um número, é o mesmo número, porém com o sinal trocado. Uma generalização que a gente pode dizer, né, seguindo a definição que eu vou formar agora com vocês, é que simétricos é a mesma coisa que números com o mesmo módulo, porém com sinais distintos. Como assim, então? Por exemplo, o que é módulo, né, de qualquer coisa? Módulo, o que eu não aprendi na escola, né, tive que aprender na faculdade, infelizmente, ou melhor, felizmente, né, é módulo ou valor absoluto, nada mais é do que a gente pegar, como é que eu posso definir isso aqui melhor? Módulo, sinônimo de módulo é distância. Distância. Como assim, Théo? Distância. Bom, presta atenção. Imagina que, vamos pegar aqui, ó, imagina que isso aqui sou eu, tá? Ó. Tá aqui eu. E aí vamos fazer a seguinte coisa, ó. Aqui eu estou aqui no quarto 3, tá? E aí eu digo a seguinte coisa, ó. Eu quero ir para a recepção. Imagina que a recepção é ali o 0, tá? A origem. Quantos quartos eu vou precisar passar na frente para chegar na recepção? Vou passar por 1, por 2, por 3. Tá vendo? Para sair do quarto 3 até chegar no 0, eu tive que dar 3 passos, ó. Tive que passar na frente do 2, na frente do 1 até chegar no 0. Então andei 3 vezes. Perfeito? Agora olha só, se eu tivesse aqui no subsolo, no menos 3, quantos andares eu precisaria subir até chegar no 0? Então eu precisaria subir 1, 2, 3 andares. Se cada andar tem a mesma altura, né, a mesma distância, então a quantidade de passos que eu precisei dar de menos 3 até 0 foi a mesma quantidade de passos que eu precisei dar de 3 até chegar no 0. Então essa vai ser a definição de módulo. Módulo ou valor absoluto nada mais é do que a distância do número até a origem. Ou seja, se eu pegar o módulo de 3, é a distância do 3 até a origem, é 3. O módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até a origem, que também é de 3 unidades. E o módulo de 0? O módulo de 0 é 0, porque qual a distância de um número até chegar nele mesmo? Nenhuma, é 0, tá? Ou seja, quantos passos eu preciso dar até chegar aqui? Bom, se eu já estou aqui, não preciso dar nenhum passo, tá? E aí, essa vai ser a definição, tá? De módulo, ó. Um módulo de um número positivo é ele positivo. E o módulo de um número negativo é o seu simétrico. Quem é o simétrico de menos 3? É o 3, tá? Ou seja, você vai inverter o sinal. Perfeito? E o módulo de 0 é 0. Tudo bem? Aqui no conjunto dos números inteiros, a gente vai dizer que ele é fechado para a soma e subtração, tá? Vamos anotar isso aqui, ó. Z é fechado para adição. Como eu usei soma lá, vou usar aqui soma e subtração. Mas isso aqui seja a mesma coisa, mas tudo bem. Soma e subtração. E também multiplicação. E vou chamar aqui de produto, tá? Aí já usei multiplicação no natural, vou deixar multiplicação também. Multiplicação. Perfeito? Aqui já vai aparecer as regras de sinais, tá? Deixa eu descer um pouquinho. Vai aparecer as regras de sinais. Eu já tenho uma live gravada falando de regras de sinais, tá? É uma live de aritmética. Se você tá vendo esse vídeo, corre lá nos meus vídeos ao vivo, tá? E confere, tá? A parte de matemática básica, que lá eu falo melhorzinho disso aqui, tá? O nosso intuito não é a gente falar de tantas coisas assim, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, já vai aqui em meia hora, tá? Mas ele não é fechado para divisão, né? E aí nasceu-se o conjunto dos números racionais, né? E aí, como é que eu definiria o conjunto dos números racionais? Olha só que lindo, ó.
Conjunto dos números racionais, esse Q vem da palavra quociente, né? De divisão, né? O resultado de divisão. Então, eu diria que o conjunto dos números racionais é um conjunto formado por elementos x, tá? Por número x, que são iguais a um quociente de dois números A e B. Quem são esses números A e B, né? A é qualquer número inteiro. Qualquer um. E B, ele é um inteiro diferente de zero, tá? Por quê? Porque eu não posso dividir por zero, né? Beleza? Não posso dividir por zero. Depois eu entro aí nessa discussão com vocês. Tudo bem? Então, se eu fosse definir de forma informal o conjunto dos números racionais, eu diria que ele é o conjunto das frações. Ele é o conjunto de todas as frações, né? Ou seja, todo número que eu consigo escrever na forma de fração. Inclusive os inteiros e os naturais são racionais, tá? E aí a gente vai ter a seguinte coisa, ó. Preste atenção. Se esse é os números naturais, esse é um inteiro. E esse é os racionais. Não vão, preste atenção, pode dar um nó na cabeça de vocês aqui agora, o que eu vou dizer. Não vão dizer, em hipótese nenhuma, que o conjunto dos números naturais é menor do que os inteiros ou é menor do que os números racionais, tá? Porque a cardinalidade deles, o que significa isso, Theo? A cardinalidade significa quantidade de números, mas de forma bem informal. A cardinalidade deles é o mesmo. Como assim, Theo? Ambos têm infinitos números. Não existe infinito maior nem infinito menor, tá? Tem algumas teorias aí que dizem que sim, mas infinito é infinito. Então, a mesma quantidade de elementos tem um e tem outro. Só que vai ter alguns números racionais que não são naturais, tá? E vice-versa. Por exemplo, aqui a gente vai ter os naturais, né? Perfeitinho aqui, ó, lindos. Aqui os naturais, que é o 0, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Aqui a gente vai ter os inteiros, que é menos 1, menos 13, menos, sei lá, 21. Os números negativos. E aqui a gente vai ter os racionais, que aqui vai entrar diversos, né? Vai entrar aqui as dízimas periódicas, 0,333. Vai entrar aqui os números decimais, vai entrar aqui as frações, né? E todos os demais. Então aqui o que é que eu já tiro, ó? Os naturais estão contidos nos inteiros. E os inteiros, por sua vez, estão contidos nos racionais, né? Por transitividade, os naturais também estão contidos nos números racionais, ou seja, tanto os naturais quanto os inteiros são subconjuntos dos racionais. Perfeito? Aqui agora a gente já vai ter o conjunto dos números racionais. Ele é considerado um corpo, tá? Um corpo ordenado, porque ele vai respeitar os axiomas, né, da comutatividade, da associatividade, né, que significa o quê? Se eu somo dois números racionais, eu obtenho um número racional, né, ou seja, A mais B igual a B mais A, tá? Não vou entrar nesses detalhezinhos aqui não, porque pode parecer uma coisa que é muito fácil, parecer difícil, tá? Mas não é, beleza? Depois eu falo melhor como é que a gente, nos exercícios, como é que a gente faz para transformar um número decimal em uma fração geratriz e vice-versa, tá? Transformar uma geratriz numa dízima periódica, tá? Ou seja, num número decimal com infinitas casas decimais e periódicas, tá? Aí agora vamos ao contra-exemplo, né? Como assim um contra-exemplo? O conjunto dos números racionais, a história da matemática vai nos dizer que ele foi criado, né, por Pitágoras, né? E ao que poucos sabem, Pitágoras ele tinha uma seita, né, chamada dos pitagóricos. E os pitagóricos eles eram um grupo de pessoas, né, de discípulos de Pitágoras, incluindo ele, né, que paravam para estudar tudo, né, filosofia, música, né, as primeiras escalas musicais, né, foram descobertas por Pitágoras, né? Pitágoras ele criou ali um instrumento com uma única corda, né? Que foi justamente o monocórdio. E aí ele começou a perceber que o som
do monocórdio, ele variava numa razão de quando ele ia diminuindo, né, tensionando aquela corda, né? Até que o nome do instrumento é monocórdio, né? Que é uma corda. E aí ele criou as primeiras escalas musicais, né? E aí eles se reuniam para fazer isso, né? E aí tinha muito aquela questão do ego, né? De pensar que Pitágoras era o cara mais inteligente do mundo e papapá. E aí tem uma história que aí não tem como dizer se é verdade ou se é mentira, né? É que um dos discípulos de Pitágoras, já chamado Hipaso ou Hipaso de Metaponto, ele fez a seguinte coisa: ele pegou lá o Teorema de Pitágoras. Deixa eu mostrar aqui a vocês o que é a historinha que eu escutei me disse, né? Disse que ele fez a seguinte coisa, ó. Ele pegou um triângulo retângulo e fez a seguinte coisa, tá? Na aula de geometria eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Ele pegou um triângulo equilátero de lado 1, tá? Foi lado 1. 1 e 1. E fez assim, ó. Qual vai ser essa medida aqui, né? Quem vai ser x, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, então x é a hipotenusa. E aí o Teorema de Pitágoras diz que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é 1 mais 1. X ao quadrado é 2. Só que aí, cara, qual é um número que elevado ao quadrado dá 2? Ele começou a pensar, velho. Começou a testar, começou a colocar número decimal, 1,2, aí ficou longe do 2 ainda. Aí foi aumentando 1,3, 1,4. Ele viu que ele nunca acertava. Ele aumentava a quantidade de casas decimais, mas mesmo ele aumentando, deixa eu ficar grandão. Mesmo ele aumentando a quantidade de casas decimais, ele nunca chegava no 2 exatamente. Chegava no 2 exatamente. Então o que que aconteceu? O que é que antes os pitagóricos eles acreditavam, tá? Uma coisa que eu não falei, eu vou voltar aqui a falar. Olha só. Na reta numérica aqui dos racionais acontece uma diferença enorme, tá? Que diferença enorme é essa? Então, por exemplo, ó, se eu pego o 0, por exemplo, tá? Que é a origem. Se eu pego a origem, vou dizer que tá aqui a origem, 0. E vou pegar aqui 1. Lembra que eu fiz uma pergunta a vocês nos números naturais? Quantos números existiam entre 0 e 1 nos números naturais? Vocês me disseram o quê? E nenhum, né? Do mesmo jeito nos inteiros, tá? Se a gente for olhar aqui os inteiros, quantos números inteiros existem entre 0 e 1? Também nenhum. Agora, meus calabreços, quando eu olho o conjunto dos números racionais entre 0 e 1, existem infinitos números racionais. Pelo amor de Deus, como assim existe infinito? Cara, aqui tem o 0,1. Mas antes do 0,1 tem o 0,01. Se você me disser um número, qualquer que seja ele, eu consigo dizer um antes e depois dele. Qualquer que seja ele, eu consigo sempre dizer. Aí o que é que eles achavam? Eles achavam a seguinte coisa: qualquer número está associado a um ponto na reta. Qualquer número que eu quiser, eu posso tocar um ponto e dizer esse número está nessa reta. Só que foi que Paz descobriu. Ele descobriu, meus amados, que essa reta tinha furo. Foi que Paz descobriu, Theo. Ele descobriu que nem todos os números estavam naquela reta. E aqui não existe um número racional que é elevado ao quadrado ter 2. Para esse. Não se existia essa ideia. Né? Hoje, se você jogar na sua calculadora, ele vai te dar aí um número com um bocado de casa decimal. É um valor aproximado ainda. Porque esse valor aqui de x, em trigonometria, a gente vai ver que x é a raiz quadrada de 2. Isso aqui na geometria, tá? Se fosse na álgebra, seria mais ou menos. Né? Mas como não tem medida negativa, que é positivo. Então, ó, raiz de 2, que número é esse? Não existia. E aí, Hipaso, ele chegou lá e disse, ó, galera, eu descobri uma falha na teoria de Pitágoras. O que é que os caras fizeram com o Hipaso? Levaram Hipaso pro mar e mataram o cabo afogado. Tá? Aí tem gente que vai dizer que foi Pitágoras que mandou, tem gente que vai dizer que essa história nunca existiu, tá? Mas eu prefiro acreditar que existiu, porque tem uma galera com um ego muito grande ali, tá? E aí, o que é que a gente vai
ter, tá? Com isso aqui. A gente vai ter o conjunto dos números irracionais, que vai ter, cara, o π. Aí você diz, tá, o π é um número? Não, o π é uma letra. Mas o π, que muita gente conhece, né? É a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, né? Que é 3,1415. Eu só decorei essas daqui, depois eu não sei. Ou seja, quem decora depois disso aqui é doente, tá? Não sei não. Vai ter o número neperiano, né? Da base do logaritmo natural, que é 2, tarará, tarará, que eu também não sei, se você começa com 2. Ou seja, raiz de 3. Eu consigo pensar em exemplos, né? A raiz quadrada de qualquer número primo é irracional? Sim, né? Não existe, não tem como eu calcular, né? Raiz quadrada de um número primo, né? Então, todo número, como o nome já está dizendo, irracional, é o oposto dos racionais. Ou seja, se eu disse que o conjunto dos números racionais era o conjunto dos números que eu conseguiria colocar na forma de fração, tem ali as frações geratrizes e tem ali as dízimas periódicas. Eu vou dizer que o conjunto dos números irracionais são todos os números que não são reais, tá? Por quê? Porque agora, tá, um número irracional é aquele que não é uma fração. Tá, então me explica que isso aqui, a raiz de 2 sobre 2, isso aqui não é uma fração, não? É uma fração. Não é não? Tô vendo aí. Mas é uma fração irracional, né? Porque a gente vai dizer, tá, isso aqui é meio vezes raiz de 2. Mas não deixa de ser uma fração. Então eu prefiro usar essa definição. Que irracionais são aqueles números que não são racionais. E aí, o que é que a gente vai ter? Tá. Já que a gente descobriu que tinha esses furos na reta, vamos tampar esses furos? Vamos. Aí a gente uniu tudo. Quando a gente uniu tudo, a gente formou o conjunto dos números reais. E aí, em termos de diagrama, o que é que vai ser os números reais? Bom, os números reais serão tipo isso aqui, tá? Eu vou tentar fazer aqui uma representação bem bonitinha aqui dos números reais para vocês, porque vocês merecem, tá? Então, olha só. Imagina aqui esta parte, beleza? Aí vamos pegar aqui. Aqui. Pá. Aí aqui a gente vai ter o conjunto dos números. Aqui, os naturais, os inteiros, e o que tá fora são os racionais, tá? Ó, aqui natural, tá? Ó, essa partezinha aqui, ó, estão os naturais. Aqui estão os inteiros, tá? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui estão os inteiros e aqui fora está os racionais. Nessa outra parte aqui estão os irracionais. E quando eu uno todo mundo, eu tenho o conjunto dos números reais. Nota uma coisa. O número que está aqui, ele é um número irracional. Ele é um número real? Sim, mas ele é um número racional? Não, tá? Por quê? Porque o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais, eles são disjuntos. O que significa dizer isso, então? Significa dizer que a interseção entre eles é vazia. Não tem um número que seja irracional e racional ao mesmo tempo. Ou ele é racional ou ele não é racional. Mas se eu tenho um número racional, ele é real? Sim. Se eu tenho um número irracional, ele é real? Sim também. Porque o real, o conjunto dos números reais, ele é a família. Vai ter a família aqui dos brigados, que são os irracionais, e vai ter ali a família da galera que todo mundo se dá bem, né? Que são os racionais, os inteiros e os naturais. Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido. Também gostaram dessa aula aí, foi um pouquinho longa, porque tinha muita coisa. Então, na próxima aula, eu falo de outras propriedades aqui com vocês bem direitinho, beleza? Então, valeu e até a próxima!